Olá, começa agora o JR Entrevista. No centro dos debates sobre mobilidade urbana e sustentabilidade, o transporte público é crucial para a qualidade de vida dos brasileiros. E para discutir os desafios e as soluções para o transporte coletivo no Brasil, hoje recebemos Francisco Cristóvão, diretor executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, doutor Francisco. Muito obrigado. Doutor Francisco, considerando os desafios enfrentados pelo transporte público em diversas cidades brasileiras, qual é a sua avaliação sobre a eficácia das políticas atuais de subsídio ao transporte coletivo? Existem falhas que precisam ser urgentemente corrigidas? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vem passando por um momento extremamente interessante no setor, né? Algumas mudanças estão acontecendo, algumas são de ordem mais institucional, né? Nós estamos aí às vésperas de iniciar um debate profundo sobre um marco regulatório do setor, né? Temos a questão da reforma tributária, que também tem uma influência muito grande, né? Porque significa tributar na prestação desse serviço, né? E tem a questão, né, da defasagem entre o aumento dos custos da prestação do serviço e a capacidade de pagamento da população. O que aconteceu? Com o passar do tempo, né, os custos foram aumentando, o custo do próprio ônibus, o custo do combustível, o custo do pneu, o custo da mão de obra, né? Mas, né, a capacidade de pagamento, os salários, né, da população não sobe na mesma proporção. Isso foi tornando cada vez mais difícil para o passageiro, né, arcar sozinho com o pagamento do preço para realizar o seu deslocamento. Daí surge a necessidade de subsidiar os sistemas de transporte. Antes da pandemia, nós sempre citávamos como exemplo as cidades de São Paulo, de Curitiba e de Brasília, que já, né, praticavam o subsídio para a sustentação da prestação desse serviço. Depois da pandemia, né, e por razões óbvias, né, onde a gente pôde discutir o transporte de uma maneira bem diferente da forma como vínhamos fazendo, né, hoje nós estamos com mais de 350 cidades subsidiando os seus sistemas de transporte, né, para que a população tenha acesso, né, à prestação desse serviço público, se considerarmos a tarifa zero também, porque a tarifa zero nada mais é do que o subsídio absoluto, pleno, né, 100% de subsídio. Então, essa é uma prática que acontecia no mundo todo, principalmente nas grandes cidades dos países mais desenvolvidos, e aqui no Brasil existia uma certa resistência em começar, né, a subsidiar os seus sistemas de transporte. E eu aproveito até para dizer uma coisa: o subsídio sempre é ao passageiro, sempre é ao sistema de transporte. As empresas operadoras jamais são subsidiadas, elas são remuneradas pelo serviço que prestam. E é muito fácil fazer um cálculo. Hoje existem planilhas capazes, né, de a gente preencher os dados de cada um dos custos dos insumos, obter um valor então do custo da prestação do serviço e determinar, né, o valor necessário para cobrir os custos. E aí é uma decisão política que precisa ser tomada, né? Se o prefeito, né, atribuir o pagamento pleno ao cidadão, vai ficar difícil ele arcar sozinho com o pagamento do custo. Então, essa prática de que o cidadão pode pagar uma parte da prestação do serviço. Por exemplo, a cidade de São Paulo, hoje, a população paga 50% do custo da prestação do serviço. E a outra metade é bancada pelo orçamento público, pela prefeitura. Agora, doutor Francisco, nós temos visto atualmente um aumento das greves e paralisações no setor de transporte urbano. Na sua visão, qual é a raiz desses conflitos e o que a ANTU propõe para resolver essas tensões de maneira sustentável? É muito fácil, né? O transporte público é um serviço público, né? À semelhança de tantos outros, né? E nós estamos hoje, né, no artigo 6º da Constituição como um direito social, né? E isso mudou muito o enfoque, a forma como né, a prestação desse serviço deve ser feita e deve ser encarada, né, pelos poderes públicos, particularmente pelas prefeituras, né? De novo, o artigo 30 da Constituição atribui aos municípios a responsabilidade por planejar, por executar, por fiscalizar a prestação desse serviço público. Então, o que acontece, né? Se o poder público, a empresa operadora e os trabalhadores não sentarem, né, e todos discutirem, né, qual é a melhor maneira de realizar, né, a prestação desse serviço, que é complexa por natureza,
Você pode imaginar, né, logo de madrugada numa garagem, certo? Todo, né, os operadores, os motoristas, onde existe cobradores chegando, eles têm que ser alocados em cada um dos veículos que estão parados, distribuídos no pátio, num determinado endereço. Então é uma operação complexa. Aí os veículos deixam as garagens, vão para as ruas, iniciam a operação, né, e tem que ter um mínimo de infraestrutura capaz de suportar, né, a prestação desse serviço com qualidade, porque esse é outro conceito também que nós hoje, né, trabalhamos fortemente com ele. Nós não conseguimos prestar serviço de qualidade se não houver uma infraestrutura adequada. E o que eu chamo de infraestrutura? Faixas exclusivas, corredores, BRTs, terminais de transferência de integração, um sistema eficiente de monitoramento e controle da operação da frota e assim por diante. Essas são propostas, inclusive, da ANTU, então, para tentar resolver essa situação. São propostas permanentes nossas no sentido de garantir que as empresas operadoras possam prestar um serviço de qualidade, com eficiência, ao menor custo possível, dentro daquele princípio de que quanto menor for o custo, menor a tarifa, mais passageiros nós conseguimos transportar, que é, no final da conta, a essência do nosso negócio, né? É oferecer um serviço e ter o maior número possível, né, de passageiros se beneficiando da prestação desse serviço. Agora, a aprovação de um novo marco legal para o transporte público coletivo seria uma solução viável para os problemas estruturais do setor? Em que estágio que está essa proposta? Então, nós começamos discutindo, nós nunca tivemos um marco legal para o setor. De repente, tivemos duas iniciativas. Uma iniciativa veio do próprio Poder Legislativo, quando o senador Anastasia fez uma proposta de uma discussão de um marco regulatório, de um marco legal. E depois o Executivo, né, através do Ministério das Cidades, né, também fez uma discussão muito ampla e juntou toda uma comunidade interessada em desenvolver uma proposta de um outro marco regulatório. Então nós tínhamos duas iniciativas que agora vão convergir para uma mesma discussão, uma única discussão, uma vez que o Ministério da Cidade já encaminhou para o senador veneziano, Vital do Rego, que é o senador relator desse processo, né, para que ele faça então a união das duas iniciativas, a junção dessas duas iniciativas, e nós possamos ter um debate amplo aí, a sociedade toda, através do nosso maior poder legislativo, né, na discussão desse marco regulatório. E o que é o marco regulatório em essência? Nada mais é do que um conjunto de regras, de procedimento, de normas que disciplinam, né, a relação entre o poder público, poder concedente, e a iniciativa privada, as empresas operadoras, de tal forma que a gente possa modernizar, né, esta relação, atribuir responsabilidades, direitos e deveres para todo mundo, porque o que a gente assiste normalmente são as obrigações das empresas prestadoras de serviço e muita pouca responsabilidade de quem contrata o serviço. Então, para que a gente possa, né, ter um jogo do ganha-ganha, certo? O poder público prestar, né, que a responsabilidade maior pela prestação do serviço é do poder público. As empresas operadoras terem condição, né, de operar adequadamente e o passageiro ser beneficiado com um serviço de qualidade. Para isso nós precisamos de ter esse conjunto de regras que vai disciplinar essa relação. E isso aí deve ser uma discussão muito longa? Eu espero que não, né? A gente cita como exemplo o marco regulatório do saneamento, que ficou praticamente 20 anos no Congresso Nacional e no ano passado, né, foi aprovado e foi um ganho enorme para o setor. Hoje nós já conseguimos medir, né, as reações do mercado com relação à implantação de sistemas de abastecimento, de tratamento de esgoto e assim por diante. A nossa expectativa é que a gente não gaste muito tempo. Essa discussão já aconteceu, né, por ocasião da elaboração dos documentos que hoje estão tramitando lá no Congresso Nacional, e que a gente agora, né, passe pelas comissões necessárias e aí vamos para o debate final e a gente tenha ainda este ano, né, um marco legal do setor, como eu já disse, para poder, né, avançarmos na prestação de um serviço de qualidade. Agora vamos falar de um assunto também bastante atual. Com a ascensão da mobilidade elétrica e outras tecnologias limpas, qual é o posicionamento da ANTU sobre a transição para uma frota de transporte público menos poluente? Quais são os maiores obstáculos para essa transformação de fato? Bom, a gente vem acompanhando com muita atenção toda essa discussão sobre a descarbonização da frota nacional. Nós hoje temos 4 rotas principais, né? Nós temos a rota dos veículos, né, de tração elétrica à bateria.
dos veículos de tração elétrica movidos a célula de hidrogênio e depois 2 veículos, né, movidos a tração de motor a combustão, mas o combustível é o biometano ou o biocombustível originário por exemplo, o HVO, né, que é um produto, é um biocombustível também, mas nós não temos ainda produção no Brasil desse combustível. Ele é extremamente interessante porque ele poderia ser utilizado em substituição ao combustível de origem fóssil, né, portanto, evitando toda, né, a emissão dos poluentes próprios, né, da queima do óleo diesel, né, usando um combustível muito mais eficiente. Nós não temos produção no Brasil. O biometano, a tecnologia já está madura o suficiente para poder ser comercializada e utilizada pelos operadores, mas, certo, dessas 4 rotas, aquela que está mais desenvolvida, mais pronta para ser utilizada, é o ônibus elétrico movido, né, a baterias, né. Nós hoje temos fabricantes já prontos para, né, disponibilizar esses veículos para o mercado. Ainda estamos enfrentando uma questão, né, do problema do abastecimento, né, da energia. Não é uma questão simples, não é simplesmente chegar, né, e ligar numa tomada, né, um ônibus desse para carregar durante a noite, por exemplo. Então, eu costumo dizer o seguinte: é bem diferente da aquisição de um ônibus diesel, que a empresa faz um pedido para a indústria, o ônibus chega e começa a operar. No caso do ônibus elétrico, ele tem que passar por um projeto onde todas essas questões, a questão da operação propriamente dita, a questão do abastecimento, se as recargas serão feitas só no período noturno ou se a gente vai utilizar aquilo que chamamos de carga de oportunidade, que é no entre-pico, os veículos serem recarregados. Enfim, é toda uma discussão que está acontecendo e a NTU vem participando disso com muita atenção, né? Nós vamos ter um seminário importantíssimo em agosto, nós vamos realizar o nosso seminário nacional e um dos painéis vai ser exatamente sobre essa discussão do estágio de desenvolvimento de cada uma das tecnologias, os problemas e as soluções que foram encontradas e que estão sendo encontradas no Brasil e no exterior, porque esse também é um movimento, né, de caráter global, né? Há hoje a substituição, as iniciativas de substituição de frota no mundo todo, né? E nós não podemos ficar, né, atrás desse movimento, né? Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Bom, doutor Francisco, agora a gente vai falar sobre uma outra questão. Qual foi o resultado do levantamento da NTU sobre a adoção da tarifa zero em municípios brasileiros? Muito interessante essa questão também, a NTU vem acompanhando isso. Cada dia nós temos uma cidade a mais que vem adotando esta medida, né? Antes da pandemia, nós não tínhamos mais do que 10 cidades que praticavam a tarifa zero, né? Hoje nós estamos com mais de 125 cidades já operando com tarifa zero. Algumas delas, 85 mais ou menos, tarifa zero plena, todos os dias, né, todos os horários, em toda a frota, né? Em algumas cidades, São Paulo, por exemplo, já iniciou o processo, mas por enquanto a tarifa zero é só nos finais de semana e nos feriados. E tem outras modalidades em prática aí. Mas é muito interessante, cidades onde, né, existe uma arrecadação diferenciada. Eu cito como exemplo Paranaguá. Tem o Porto de Paranaguá, portanto o município de Paranaguá tem uma arrecadação maior do que, né, um município comum. A cidade de Paulínia, né, no estado de São Paulo, também tem uma refinaria da Petrobras, de novo, uma arrecadação, um orçamento que permite suportar a prestação desse serviço, né, a preço zero para o passageiro, o que é extremamente conveniente, né? As cidades que já iniciaram isso passam por um processo de um aumento significativo da demanda num primeiro momento, depois essa demanda se ajusta com o passar do tempo, consequentemente, né, tem que haver um aumento da oferta para poder equilibrar a demanda e oferta, né? E depois a coisa se ajusta e aí fica mais uma questão de acompanhamento da operação, porque a tarifa zero não significa necessariamente serviço de qualidade, né? Para que o serviço, né, possa ser prestado com mínimo de qualidade, ele tem a tarifa zero, mas ele tem outras condições, né, outras situações que precisam ser observadas, né, para que a coisa possa acontecer a contento, né? E o município tem que ir dosando a necessidade de recursos para poder pagar, porque aí é a prefeitura que banca, né, a prestação do serviço, de ver quanto que do orçamento municipal, qual é o espaço orçamentário que o município tem para poder dispor desse recurso para bancar toda a operação.
A experiência tem mostrado que de 2 a 3% do orçamento nas cidades onde vem sendo praticada a tarifa zero, né, é um valor suficiente para poder, né, suportar todo, né, o dispêndio com a operação da frota, né? Vale dizer, é o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo, que tem uma frota de 12 mil ônibus, aí os cálculos preliminares mostram que seria necessário alguma coisa como 10 a 15% do orçamento para poder bancar a prestação desse serviço, né, não a custo zero, o custo jamais é zero, mas a tarifa né, para o passageiro ser zero, né? E aí a prefeitura banca isso. Eu acho que nas grandes cidades nós sempre vamos ter que aguardar um pouco, fazer um estudo bem, né, acurado, para que, se esse benefício for possível, né, e ele pode ser, né, a gente consiga eventualmente praticar a tarifa módica, que é o que nós defendemos na NTU, né, a tarifa mais baixa possível para que tenhamos o maior número de passageiros utilizando o serviço. Portanto, essa, né, é a essência, né, da prestação do serviço que a gente faz, que as empresas operadoras fazem, né? Mas tarifa zero é alguma coisa que tem que ser vista com muito cuidado. Nós, obviamente, na NTU, a gente acompanha e a gente é favorável à adoção, mas com muita cautela. Diretor, em termos de inovação, como o senhor vê a integração do transporte público com novas plataformas de mobilidade, como carros compartilhados e bicicletas elétricas? Existe um plano para que essas modalidades se complementem de forma eficiente? Isso é uma necessidade, né? Porque senão nós vamos ter conflitos, né? E uma chamada concorrência predatória, o que não é desejável, né? E quando se trata de prestação de serviço público, né? Nas grandes cidades, onde nós temos já sistemas metroviários, ferroviários, o sistema, né, de ônibus, todo operando em conjunto, é mais do que importante que haja uma integração entre esses modos. Alguns modos complementares, como a bicicleta, por exemplo, né, também já é considerada em algumas cidades como, né, o sistema ideal para fazer aquilo que nós denominamos a primeira ou a última milha, né? É o deslocamento da casa, né, até o primeiro terminal, a primeira estação, e depois, quando, né, no final da viagem, o cidadão chega também num terminal e ele se desloca utilizando um sistema de menor capacidade, como a bicicleta ou até, né, um carro compartilhado, para poder chegar ao seu destino final. Então, é sempre, né, desejável que os sistemas, né, que os modos possam operar de maneira integrada, né, e complementar, né, para que se evite a concorrência entre os modos, que aí sim todo mundo sai perdendo. E principalmente a cidade, porque isso gera congestionamento, gera conflito de interesses e é problema, né, para as autoridades e para nós operadores também, que estamos numa situação que não é desejável, né? A gente quer sempre ter, né, o nosso, né, espaço garantido, no caso, né, do transporte por ônibus, o máximo de espaço viário, né, específico destinado à circulação dos ônibus, né? É assim que funciona, é assim que a gente pode prestar serviço com eficiência. O senhor acredita que a legislação brasileira atual favorece ou limita o desenvolvimento do transporte público urbano? Quais mudanças legislativas seriam muito importantes para melhorar o sistema de transporte nas cidades brasileiras? Eu acho que a primeira medida muito interessante seria a seguinte, que o sistema de transporte for sempre o resultado de um planejamento, de um plano, né, que a cidade possa fazer, integrando, né, o serviço de transporte com as demais atividades próprias do município, né? Nós temos que o ônibus existe para levar o cidadão para o trabalho, para a escola, para, né, o hospital, para a compra, né? Então são os motivos de viagem, né? E tudo isso tem que ser devidamente estudado para que a gente possa ter um sistema operando de maneira, né, racional, né, com um máximo de ganho de eficiência, de performance ao menor custo possível. Essa que é a vantagem. Então, em termos de legislação, eu diria que o ponto inicial seria que as cidades deveriam, todas elas, ter os seus planos de transporte devidamente realizados e atualizados. É muito comum no Brasil que particularmente as cidades de porte médio e grande, elas não atualizam as suas chamadas redes de transporte. De tal forma que a cidade tem um movimento muito próprio, né? As atividades, elas se deslocam, né? Surge um supermercado novo, surge uma indústria nova e, portanto, né, as viagens motivo trabalho, como a gente denomina, né, elas
muda a configuração, o perfil de operação de cada uma das linhas, mas a rede de transporte não é atualizada. E isso gera ineficiência, gera custos desnecessários. Então, eu acho que, né, o mais importante é que as cidades tivessem a obrigação, inclusive legal, de produzir planos de transporte e esses planos serem atualizados sistematicamente, integrando o transporte com as demais atividades, né, próprias das cidades, né, sejam elas quais forem. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o diretor executivo da NTU, Francisco Cristóvão. Diretor, o transporte público é frequentemente criticado pela falta de segurança e conforto. Quais são as iniciativas da NTU para melhorar a experiência do usuário e, consequentemente, aumentar a taxa de utilização dos serviços de transporte público? Bem, essa pergunta é a essência do nosso trabalho, né? Nós só produzimos transporte para poder atender a população. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acompanhar e avaliar aquilo que denominamos os atributos da viagem. O que de fato é importante para o passageiro? É a lotação? É o tempo de viagem? É o preço que ele paga para se deslocar? São quais as condições que estão envolvidas quando ele toma a decisão, né? Ele faz a opção pelo transporte coletivo. Eu posso fazer o meu deslocamento, né, usando o meu carro, ou eu posso usar o transporte coletivo? Não, eu vou usar o transporte coletivo. Como é que esse processo acontece, né, na cabeça do cidadão que opta por usar o transporte coletivo e ele passa a ser o nosso cliente? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir ao encontro das necessidades dele, avaliar quais são os atributos que ele está utilizando para poder fazer a opção pelo transporte coletivo. Isso não é muito usual, né? Os planejadores de transporte, normalmente, eles interpretam, né, a vontade do passageiro. E isso não necessariamente leva a um bom resultado. Hoje, nós temos instrumentos de pesquisa, né, softwares de avaliação, né, de acompanhamento da prestação do serviço. Então, não significa apenas colocar o veículo em operação no ponto inicial da viagem, né, e aí, a partir daí, executar, né, o movimento do veículo. Não é disso que se trata. O deslocamento de uma pessoa de um ponto A para um ponto B envolve toda essa avaliação, né? E é isso que a gente tem que buscar, né, verificar quais são as necessidades, qual é a nossa capacidade de atendimento. É bem verdade que os sistemas de transporte no mundo todo, ele é dimensionado para, no horário de pico, trabalhar na saturação máxima. É assim aqui e em qualquer cidade do mundo. A gente até cita como exemplo, né, o Japão, onde o sistema metroviário do Japão tem aqueles agentes de operação que trabalham com luva branca e que empurram os passageiros para que as portas do metrô possam fechar. Nós não temos isso no Brasil. Eu ousaria dizer, né, que os nossos serviços metroviários aqui do Brasil oferecem serviço de melhor qualidade do que o do Japão, inclusive, né? Mas isso é só um exemplo que eu uso, né, para qualificar, né, esse serviço. O usuário sempre tem, o passageiro sempre tem, né, as suas necessidades, ele sempre quer um serviço de melhor qualidade, isso é normal, e o que nós temos que fazer, insisto, é trabalhar em conjunto com o poder público, né? O poder público é o grande responsável, a ele cabe, né, definir quais são as características do serviço, que tipo de ônibus ele quer que opera, se esse ônibus tem ar-condicionado, não tem suspensão a ar, não tem, é um veículo de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, o sistema vai trabalhar, né, em faixas exclusivas, segregadas, BRTs. Existe uma gama enorme de possibilidades onde o poder público, o poder concedente tem que sentar com o operador, a empresa privada e sempre, né, ter assento nessa discussão o cliente, o passageiro, o usuário, independentemente de como a gente, né, possa chamá-lo, para ir buscar a melhor solução e oferecer um serviço que atenda aos anseios da população. Essa é a essência do negócio. O cliente tem que estar satisfeito, né? O cliente sempre tem razão. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente, doutor Francisco. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada você também pela sua companhia e até a próxima.